Bom, então, continuando aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né? Como vocês veem aí na imagem, desse lado, então, a gente tem o corpo, né? Desse outro lado, a gente tem a sociedade, tá certo? E aqui nessa sociedade, a gente tem, na verdade, eu estou colocando aqui o outro, né? Também está aqui dentro, tá certo? E o que nós tentamos informar para vocês até agora é de que esse corpo que eu estou falando ali, ele na verdade, ou ele de fato, né, ele passa informações e recebe informações, ele passa forças, recebe forças, ele passa influências, recebe influências dessa sociedade, né? E aquilo que eu deixei dito também no vídeo anterior, tá certo? No momento em que você comunica algo, tá? Por mais que você tenha uma intenção por trás da sua comunicação, essa intenção ela energiza, por assim dizer, as suas palavras, os seus atos, as suas expressões, mas ela cai no outro, né? Ela cai na sociedade e nesse momento você perde absolutamente a compreensão, não, perde o controle, né, daquilo que você queria comunicar, tá certo? Então isso é incontestável, né? Não sou eu que vou falar disso, mas a gente encontra elementos disso tanto para quem curte a questão mais da área da psicologia, como da comunicação mesmo, né? Roland Barthes, né? É uma figura que pode, vamos dizer assim, fundamentar isso, né? Então, vejam só, e detalhe, né? Quando eu faço essa comunicação, quando eu me mostro para a sociedade, eu imediatamente, tá certo? Eu me ponho, vamos dizer assim, à mercê de regras, tá certo? Eu me ponho à mercê de leis, eu me ponho à mercê de governamentalidades, tá certo? Eu me ponho à mercê disso. Então no momento em que eu interajo, no momento em que eu me relaciono, no momento em que eu caminho com a minha mensagem, com o corpo para o social, eu imediatamente começo, vamos dizer assim, a ser, vamos dizer assim, literalmente, agora sim, modelado de acordo com as circunstâncias que nos apresentam. Essa modelagem ela pode ter uma pressão maior sobre os corpos, sobre as racionalidades, sobre as subjetividades, se você estiver dentro de uma perspectiva mais totalitária, né? E isso pode acontecer tanto em nível de uma sociedade inteira, como também numa relação com uma pessoa, né? Uma pessoa mais totalitária vai querer te colocar dentro das formas que ela domina, tá certo? Como você pode, vamos dizer assim, se defrontar também com um outro tipo de influência que, do meu ponto de vista, é bem mais nefasto, bem mais perigoso, que são as modelagens sutis, né? Que seriam as modelagens típicas do sistema neoliberal capitalista, por exemplo, né? Que são modelagens flexíveis, elas negociam com o indivíduo, né? Elas negociam com a pessoa. Né? Então elas te dão um espaço aqui, te tiram outro espaço dali, elas manipulam isso a ponto de que você perde a noção, né, se você está efetivamente fazendo o que você quer fazer, ou se aquilo que você quer fazer na verdade é resultado de todo um conjunto de forças. Então é como se de 10 coisas que eu penso que eu deveria fazer, 8, 9, na verdade, elas são modeladores sociais atuando, né? São dispositivos de controle e disciplinamento atuando. E atuam, obviamente, sobre o corpo, que é esse porta-voz, vamos dizer assim, da nossa territorialidade aparente, né? Então, esse é um aspecto que a gente deve ficar bastante atento, né? Quantas e tantas vezes nós pensamos que estamos fazendo algo que implica, de fato, numa resistência, implica numa objeção,
enquanto que, na verdade, é exatamente o que a governamentalidade gostaria que você fizesse. Um dos exemplos mais fortes disso é a questão da classificação, tá certo? O problema da classificação é, do meu ponto de vista, um dos mais graves, né? A classificar, né? Tá certo? Porque é o seguinte, ó, para que você possa exercer um controle efetivo sobre algo, né, você precisa enquadrar essa coisa que você está olhando, esse pensamento, essa subjetividade, numa determinada classificação. Né? E essa classificação, quando você enquadra ela dentro daquilo, é muito difícil para você conseguir sair dessas cordas, dessas amarras. Né? Olha, quando a gente está numa discussão com alguma pessoa, vamos supor uma discussão intelectual, e a pessoa consegue te aprisionar dentro do quadro que ela compreende, que pode ser uma objeção ao seu quadro de compreensão, ela não se afasta daquele quadro, é muito raro. Tá? Esse exercício ele até pode se dar de um indivíduo, de uma pessoa para outra, mas quando você perde, vamos dizer assim, essa visão, você abre mão, né, sem querer, daquilo que você acredita ou de outras possibilidades que você poderia acreditar. No meio acadêmico, quando a gente fala de intelectualidades, isso é uma coisa muito comum, tá certo? E isso se dá sobre o corpo. Porque quando se dá sobre as ideias, essas ideias estão incorporadas numa pessoa. Ou seja, elas estão dentro do corpo, inside, dentro do corpo daquela pessoa. Então esse é o detalhe, né? É daí que vem o ponto. Né? O que acontece? Para que toda essa nuvem, vamos dizer assim, que tem aqui, de governamentalidade, né? Que seria o governo, tá certo? O sistema, né? Que a gente chama, tá? Ele possa controlar, disciplinar e domesticar as pessoas, ele tem que agir sobre o corpo. Então essa é a motivação e a mobilização que nos leva a estudar o corpo. Tá? Nos leva a refletir sobre o corpo, porque este corpo, né, que sofre, não é, que é prensado, as ideias, gente, as ideias, as sensações que vocês têm, elas se manifestam pelo corpo. Até quando você escreve uma poesia, você usou, ou trabalhou, ou operou através do corpo, ou com o corpo, ou no corpo, para poder registrar aquilo. Então, esse peso da governamentalidade, essa coisa que vai empurrar para baixo, que vai modelar, que vai funcionar como se fosse um sapato, né? Dentro do pé. O pé é o corpo, compreende? E essas forças é esse sapato que amarra, que aperta, que joga o pé daqui, dali, para lá, para cá. Então por isso a importância de estudar o corpo. Né? Ele é o território onde essas forças da governamentalidade vão agir. Né? E é ali que ele vai operar. E, como eu estou dizendo para vocês, em diversos níveis. De um lado, nós temos uma operação de forças totalitárias, sejam ações totalitárias de um indivíduo sobre o outro, né? Pode ser de uma pessoa para uma pessoa, ou uma ação totalitária de um grupo, vamos dizer assim, de forças, vamos dizer assim, que atua modelando em termos governamentais, em termos sociais e outros tipos, tá? Então isso é o elemento mobilizador para que se possa, né, por que se deve estudar o corpo. Principalmente, né, prioritariamente para aquelas pessoas que traduzem, né, no corpo, né, o seu trabalho. Né? Isso é muito forte, quer dizer, o corpo, né, seja na área do cinema, da dança, do teatro,
né? Talvez, né, eu possa incluir a música, tem que refletir mais. A música, ela está profundamente imbricada com a tecnologia, que a tecnologia vai ser o instrumento, né? Um dos instrumentos. Os instrumentos, eles são embebidos em tecnologia, né? Mas a dança e o teatro, né, o próprio cinema, né, que vai trazer as imagens, né, e que muitas vezes nessas imagens elas englobam corpos, né? Elas traduzem uma mensagem assim muito forte, tá? E são sutis, né? Elas são úmidas, quer dizer, elas vão ganhando espaço como se fosse assim uma umidade na parede, né? E é difícil a gente conseguir resistir a esse processo, né? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, já que eu tinha citado um pouquinho antes a questão do acadêmico, é exatamente essa coisa por exemplo, aqui a gente, agora mesmo, né, eu tô expondo as ideias para vocês, e por enquanto eu ainda não estou invocando, vamos dizer assim, autores consolidados, né? Falei do Foucault, mas é porque eu curto estudar esse autor. Mas você, quando está no meio acadêmico estudando, seja qual for a área, você vai estar com o seu corpo, ou no seu corpo, ou o corpo, ele vai estar à mercê, né, de forças de compreensão que aqueles docentes, vamos dizer assim, aquilo que eles acreditam, né, conforme for a postura do docente, você é capaz de fazer uma compreensão toda com base nos mesmos autores que ele. Quer dizer, é uma força de governamentalidade atuando sobre vocês, né? E que quando vocês escapam, vamos dizer assim, dessas forças, em muitos casos, vocês podem ser mal avaliados, né? Porque vocês não estão, vamos dizer assim, cumprindo com as regras, vocês não estão cumprindo com os quesitos de avaliação que aquele sistema que o docente acredita ser válido ou que se pauta no autor que ele gosta, né? E se você não cumprir aquilo, você então é mal avaliado. Quer dizer, aí como é que você faz, né, para poder ter uma boa avaliação? Como é que você faz para ter uma boa resposta dentro do espaço acadêmico que você está ocupando com o seu território corpo, né? Você acaba cantando a música, né? Dançando a música ou teatralizando a música que o docente espera que você teatralize, cante ou dance, né? Então essa é a pegada, vamos dizer assim, né? Difícil, né? Não é fácil, tá? Não é fácil, principalmente nos sistemas neoliberais, onde muitas vezes parece que essa permissão que é dada, né, para você usar a roupa que você quer, o cabelo que você quer, expor, vamos dizer assim, as suas ideias sobre o corpo do jeito que você quiser, né, dita como a democracia, né? Eu não acredito, tenho receios desse elemento, dessa tal de democracia, né? Eu participo desde que nasci de uma democracia, né? Tive uma parte de regime militar, mas a maior parte agora dentro de uma democracia e assim, ou eu tenho muito pouca expressão, ou então me parece que de alguma forma as individualidades, as territorialidades, né, elas se diluem dentro dessa democracia, e aí você vê aí os representantes, né, que a gente tem elegido para nos representar de fato, né? Então é muito estranho isso, né? Quer dizer, as forças neoliberais, elas são forças muito mais sutis e muito mais controladoras do que as totalitárias. A totalitária você vê logo, né? Bom, então tá, se eu usar o cabelo comprido, o cara vai me prender e vai me raspar o cabelo. Na outra não, né? Você pode ter o cabelo assim ou assado, se vestir assim ou assado, falar assim ou assado, e você mesmo vai dizer assim, bom, já que eu tenho esse tipo de estética, vamos dizer, já que eu me decido por essa estética, então eu não posso ser juiz, porque um juiz de direito não pode ter essa estética, compreende? Numa delas a força esse peso, ele é imposto de fora,
né? Enquanto que no neoliberal, né, esse corpo ele sofre ações internas.